Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Bem-vindos ao canal Senhor e Senhora Oliveira. E eu quero aqui hoje trazer mais uma reflexão, para as nossas vidas e falar um pouco sobre um tema muito interessante. E eu vou começar para abordar esse tema te fazendo uma pergunta. Nós pregamos o que vivemos ou vivemos o que pregamos? Será que existe essa cobrança de quem prega viver necessariamente o que prega? Será que essa pergunta é cabível? Será que nós vivemos no meio de um jargão onde reproduzimos coisas que as que ouvimos, de outras pessoas, obviamente, e paramos pouco para tentar entender se faz sentido nós reproduzimos algumas coisas que nós escutamos de outras pessoas. Podemos viver o que pregamos ou pregarmos o que vivemos? Vamos entender uma coisa que é muito interessante. A pregação, na verdade, ela é apenas uma mensagem, um recado de Deus para aquele povo que está ali naquele momento onde tem alguém pregando. Ela é a pura revelação do que a igreja precisa ouvir para aquele momento, para consolação, para edificação ou para exortação, certo? Quando nós pregamos, nós não falamos de nós mesmos, nós não falamos de si próprio, nós falamos daquilo que recebemos do Senhor. O apóstolo Paulo dizia assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, Eu recebi do Senhor, eu ouvi do Senhor, eu tive o contato com o Senhor. E Ele está dizendo isso. Por que eu estou tratando esse tema? Porque eu já ouvi e tenho ouvido algumas pessoas dizerem assim: olha, eu não vou mais naquela igreja, porque tem um rapaz lá que prega o que não vive, ou por missionárias, eu vi muitas pessoas falar: aquela irmã só prega cajado, aquela irmã só corrige a igreja, mas ela não vive o que ela prega. E aí eu vou te perguntar uma coisa. Você sabe a diferença entre pregar e entre cobrar alguma coisa? Por quê? Quando o teu pastor prega, ou o pregador que ele convida para ir até a igreja, ou qualquer outro amigo seu prega, ele não está falando dele, ele está falando de Deus. E aquela pregação, em muitas ocasiões, na verdade é um conserto para ele. Ele está precisando daquele alimento que ele mesmo está pregando. Então, se ele está precisando, como igreja, porque todos os cultos que nós vamos, nós estamos precisando de ouvir o Senhor falar conosco. A todo momento nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos desse relacionamento, desse contato. E quando eu falo que eu não vou num culto porque a pessoa que está lá pregando prega o que não vive, na verdade está muito fora do que da realidade. Por quê? Porque ninguém prega o que vive apenas. Nós pregamos algumas coisas que nós vivemos, mas nem tudo que nós pregamos nós vivemos. Eu prego que o mar vermelho se abriu, mas eu nunca vi um mar se abrir na minha frente. Eu prego que o povo andou no deserto e uma coluna de fogo os aqueciam, e eu nunca vi uma coluna de fogo. Eu prego, por exemplo, que o anjo lutou com Jacó, e Jacó relutou com o anjo. Me dá a minha bênção, lutou pela bênção. E aí eu pergunto para você, eu nunca vi um anjo lutando com ninguém. Então será que eu prego de fato que eu vivo? Eu prego que Abraão subiu no Monte Moriá e ali ele ia sacrificar o teu filho, Ele iria fazer do teu filho um cordeiro.
Eu nunca fiz isso. Eu nunca tive que entregar a Deus algo tão precioso ou semelhante a um filho. E aí eu te pergunto, nós pregamos de fato o que vivemos? Não, não pregamos o que vivemos. Nós pregamos o que Deus manda pregar. Nós pregamos o que Deus nos revela e que serve tanto para a igreja, tanto para nós que estamos pregando. Agora, essa frase, esse jargão mal colocado que nós reproduzimos sempre, ele se explica da seguinte forma: nós não podemos cobrar de alguém algo que não fazemos. Aí sim. Só que o cobrar não está atrelado a púlpito e a pregação. O cobrar está mais atrelado a uma conversa pessoal, alguém vir te fazer uma cobrança pessoalmente, falar assim: olha, você precisa orar, porque se você não orar mais do que você já está orando, você vai perecer, você vai sucumbir. E assim, você precisa ser exemplo. Quando alguém te cobra ser exemplo, essa pessoa precisa ser exemplar. Então, quando essa questão do viver, essa questão do ser exemplo, ela cabe muito mais para um pastor do que normalmente, do que muito provavelmente para um pregador. Porque o pregador vai na tua igreja, ele entrega só o que Deus transmite a ele. O teu pastor não. O teu pastor ele prega, que ali é o momento que Deus está usando ele, falando com a igreja, inclusive com ele também. Mas há um momento que o teu pastor faz uma reunião, há um momento, seja no reunião de departamento na igreja, seja uma reunião com toda a igreja, aonde ele vai cobrar da igreja algumas ações. Como, por exemplo, cobrar da igreja para que a igreja seja mais pontual, cobrar da igreja para que a igreja seja mais amorosa, para que a igreja seja mais receptiva. Ou seja, aí ele precisa ser exemplo. Por quê? Porque um pastor está formando discípulos. E você não forma discípulos apenas falando, você forma discípulos fazendo aquilo que você quer que eles façam. Então, um pastor que é formador de discípulos, ele sim se encaixa e se enquadra nesse jargão, mas não quando ele está pregando a palavra no púlpito. Quando ele está pregando a palavra no púlpito, ele pode estar falando de oração lá e ele pode não estar orando, mas aquilo vai servir para ele, porque ele também precisa orar mais, ele também precisa vigiar mais, jejuar mais, não é apenas os membros. Mas ali ele está transmitindo o recado de Deus. E o que as pessoas estão fazendo com tudo isso que eu expliquei para vocês? Elas misturam tudo. Elas fazem uma confusão e elas saem da igreja porque tem pessoas que estão pregando que tem que orar muito e a pessoa mesmo não ora. Mas a pessoa está pregando. É Deus que está cobrando. E se aquela pessoa está pregando, Deus também está cobrando ela. Agora, se essa pessoa, durante uma reunião, ela te cobra pessoalmente, especificamente de algo, ela te cobra em chegar na igreja. Toda vez que você chegar na igreja, você vai lá nos banheiros e verifica se tem sacola, saco plástico no lixinho do banheiro. Um exemplo. Né? Verifica se tem, sei lá, produtos de limpeza no depósito da igreja. Quando essa pessoa te cobra isso, e te cobra frontalmente, e se você não fizer, ela te cobra ainda mais, aí sim, essa pessoa precisa ser exemplar nas atividades que ela faz. Porque ali a cobrança dela não é Deus que está te cobrando, é ela que está te fazendo uma cobrança pessoal que é cabível, né? É uma cobrança que convém ela fazer, mas ela precisa ser exemplo. Ela precisa ter também uma conduta exemplar, ela precisa ter ela precisa estar embasada no que ela produz também. Não tem como ela ficar cobrando, fazendo reuniões, te procurando, te cobrando e não fazer. Agora, momento da pregação é totalmente equivocado da nossa parte querer cobrar que o pregador viva aquilo que ele está pregando, né? O que seria viável de nós entendermos é que assim, o pregador, para ele transmitir um recado de Deus para a igreja, ele precisa estar com a vida alinhada
para com Deus. Por quê? Porque isso aumenta a intimidade dele com o Senhor. Se aumenta a intimidade, aumenta a intensidade, aumenta os sinais, aumentam várias coisas que são benéficas para aquele momento que ele está ministrando e para alimentar a igreja. Então, essa cobrança até é cabível de existir. Porém, quando nós estamos pregando, especificamente falando, nós estamos falando de Jesus. Ele foi santo, ele foi imaculado, ele foi perfeito, ele não teve erros. E então nós precisamos separar uma coisa da outra, né? Eu estou falando aqui nesse vídeo sobre isso, que é um assunto que eu converso muito com a minha esposa, até onde nós congregamos e por onde nós temos andado fazendo a obra do Senhor. E nós vemos muitas pessoas afastadas, desviadas do caminho do Senhor por conta deste pensamento, por conta dessa cobrança pessoal com alguém na hora da pregação, sendo que ali é a boca de Deus, a pessoa só está sendo um instrumento para transmitir. Se ele vive ou não vive, mas se o que ele está pregando está dentro da palavra, eu vou receber. Agora, uma outra coisa acontece. Quando eu não estou alinhado com Deus, não é que quando eu não vivo o que eu prego. Isso tem que ser abolido, porque isso não existe, não tem sentido essa colocação. Mas vamos colocar da forma correta. Quando eu não estou alinhado com o Evangelho, quando eu estou sem intimidade com Cristo, eu não tenho virtude. As minhas palavras podem ser corretas, mas não desprende virtude da minha vida para curar a sua, para curar a vida de pessoas que nos cercam. Então é necessário que essa virtude apareça. Essa virtude é quando a pessoa está em retidão, quando ela está levando com seriedade, quando ela está entronizada com o Espírito Santo. Então, meus irmãos, vamos refletir um pouco sobre isso. Né? Não deixe a tua igreja, não deixe o teu pastor, não deixe a obra que Deus tem na tua vida cessar, porque você está querendo cobrar algo de alguém no momento de uma pregação. Gente, se fosse assim, nós não poderíamos receber a pregação de crianças, porque crianças, elas não têm uma vida que um adulto tem, mas elas estão pregando lá. Por exemplo, eu já vi crianças pregando que o marido precisa ser um bom marido, amar a esposa como Cristo amou a igreja, e pregando que as mulheres têm que deixar de ser serem rixosas, contendeiras, serem amargas. E aí eu te pergunto, esse garoto então não pode pregar porque ele não é casado, uma criança que não é casada? Ou seja, é desconexo. Isso foi algo que trouxeram pra gente que só fez mal até hoje. Então aprenda, irmãos, aprendam, né? A refletir mais sobre isso, né? Aprendam a cobrar da maneira correta e saber separar as coisas, né? Porque nós vamos longe se nós soubermos separar as coisas. Tá bom, galera? É isso aí. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.